Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Nós vamos para mais um vídeo da sessão de estudo sobre os dons do Espírito Santo contidos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos falar hoje sobre dons de curar. Como vimos já nos estudos anteriores, os dons é uma provisão divina para a Igreja de Cristo cumprir a sua missão aqui na terra, até que ele volte para buscar a sua igreja. Também nós aprendemos que os dons não é para uso pessoal, e sim para o engrandecimento de Deus e também para a edificação do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. Hoje iremos estar falando acerca de mais um dom da classificação de dons de poder para agir sobrenaturalmente. São eles dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilhas, em algumas traduções, dons de operações de milagres, né? Vamos lá, vamos para mais um vídeo, mas antes eu quero te pedir, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que outras vidas também venham ser edificadas. Vamos para o vídeo. Hoje nós vamos tratar acerca dos dons de curar. Eu não sei se você prestou atenção, mas todos os outros dons que nós já falamos aqui está escrito de maneira singular, mas esse especificadamente Paulo ele coloca no plural. Então vimos aí que está escrito no plural e os estudiosos não chegaram a um consenso, né, para explicar o porquê Paulo escreveu no plural. A tese que se defende é que existam várias maneiras de se agir para curar alguém, inclusive com a mesma enfermidade, mas usados métodos diferenciados. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, né? As formas, porque a mesma enfermidade são curadas de forma diferentes. Talvez isso explique a forma plural que Paulo escreveu a esse dom, chamado dons de curar. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo número 8, versículos de número 22 ao 25. Iremos aprender aqui as formas ou maneiras ou métodos que Jesus usava para efetivar a cura em alguém. Vamos ver o que diz os versículos. E chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, presta atenção a um método aqui, cuspindo-lhe nos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então, vimos aqui um método, né, uma maneira de como Jesus ele usava para a cura, né? Então, vamos manter abertas nossas Bíblias e vamos lá para João, capítulo número 9, os versículos de 1 a 7. E passando-lhe Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, presta atenção, outro método agora, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe:
vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois foi, e lavou-se e voltou vendo. Então vimos aí outro método. Jesus, no primeiro método, ele cuspiu aos olhos do cego. Nesse outro método, ele cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos do cego. Já vimos dois métodos que Jesus usava. Aí chegamos na tese dos estudiosos, talvez do porquê que Paulo escreveu dons de curar e não dom de curar. Porque Jesus ou outro nos dias de Paulo, quem sabe, curavam pessoas da mesma enfermidade com métodos diferentes, né? Um ele cuspiu nos olhos, outro ele fez lodo no chão e passou nos olhos. Deu para entender aí, irmãos? Vamos para mais um método que Jesus usou. Veja aqui em Marcos capítulo número 10, versículos 46, 49 e o 51 e depois o 52, para a gente entender a história dos métodos, né, e formas diferentes de Jesus curar. E por isso talvez Paulo tenha escrito dons de curar e não dom de curar. Mas o interessante é que haja sim esse dom e que seja para a edificação do corpo de Cristo na terra. Vamos lá para a leitura. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Observe agora o método que Jesus usou. E lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. Então vimos aí mais um método de Jesus realizar a sua cura, né? A cura da enfermidade de alguém ou em alguém, né? Vimos o primeiro caso, que ele cuspiu diretamente nos olhos. Segundo caso, ele cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos. E o terceiro método que Jesus usou, ele simplesmente falou: vai, a tua fé te salvou. Então, métodos diferentes. Agora, o que foi delegado aos que exerceria a função após a partida do mestre, até que ele venha nos buscar, né? Vamos ver aqui Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, observe ao pedido de Jesus, a ordenança de Jesus para os que iriam atuar após a sua ida até a glória, até que ele volte para nos buscar, né? Ele deixou escrito: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Claro que em nome de Jesus. Isso é outro método aqui. Então é importante ressaltar que, seja lá a enfermidade que for, tudo tem que ser feito em nome de Jesus, para a glória de Deus, e a ação é direta e efetiva do Espírito Santo. Mas é preciso dizer também que de maneira nenhuma os dons de curar é para ser usado para sair aí, sair curando pessoas, né? Porque não é assim, irmãos. Nós temos que saber ter zelo, como usar, onde usar e a hora que Deus delegar para usar. Amém? Então vamos observar um fato curioso que ocorreu com o apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos ler para você entender. Não bebas mais água só,
mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo retrata com Timóteo. Timóteo se encontrava enfermo e Paulo os aconselhou. Observe que Paulo ele poderia usar o nome de Jesus, né? Mas ele os aconselhou. Agora, o que nos chama a atenção é que tem uma passagem na Bíblia que diz que Paulo enviava os seus lenços e as pessoas o tocavam e era curada. Não podia Paulo tocar em Timóteo, ou ao menos, né, enviar os seus lenços para que Timóteo lá o tocasse e ele se curasse, né? Aqui é a prova de que o homem não manobra de forma nenhuma o que Deus lhe deu. Você tem o dom, mas é usado a hora que Deus provém de usar. Amém? Então, tudo tem que ser feito de acordo à vontade de Deus, para a honra e a glória do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. É no momento dele e é para curar a quem ele quer, porque poderia muito bem Deus usar Paulo, né, para a cura de Timóteo, mas não foi assim. Paulo apenas aconselhou que ele tomasse um pouco de vinho, não só água, por causa do seu estômago e por causa da sua enfermidade. Então busquemos esses dons, né, de curar, mas saibamos usar com zelo, cuidadosamente, para não causar danos à vida a quem vai ser ministrado por você. Amém? Esse foi o estudo acerca dos dons de curar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.